a glória para todo sempre. Os irmãos que podem, os que não podem, mas com muita reverência nós vamos ficar de pé para lermos a palavra do Senhor. Lucas capítulo 15, verso 31 e 32. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos, nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Pai, em nome de Jesus, nossa palavra é de gratidão por tua palavra que lemos nessa noite. Nos curvamos, nos rendemos, nos prostramos, nos inclinamos, pois ela é autossuficiente. Nela não contém erro, ela é infalível. E por isso ela é digna de toda aceitação, como diz o teu Espírito. Por isso nessa noite nós repreendemos no mundo espiritual, repreendemos em nome de Jesus todos os dardos inflamáveis do maligno. Senhor, toda perturbação das trevas que tenta, Senhor, nos distrair espiritualmente para nós não compreendermos a Tua palavra. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito paire sobre essa casa, sobre esse santuário, sobre essa arena santa, ó Deus, e que tenhamos, ó Deus, o privilégio de apresentarmos nossas vidas como culto racional perante Ti. Em nome de Jesus, amém. Reencontrando o caminho da alegria. Reencontrando o caminho da alegria. O que é que o ser humano, o homem, mais busca nessa vida, senão alegria, felicidade, contentamento, prazer, satisfação? É tudo isso que o ser humano busca. Porém, o homem caído, ele nunca vai ser feliz por completo, porque sempre vai ter ausência de algo na sua vida, vai ter ausência de uma alegria maior do que o que ele supostamente busca. Nós percebemos nesse texto, e nas três parábolas que Jesus constrói nesse capítulo 15, nós percebemos que há uma alegria, não uma alegria terrena, mas há uma alegria celestial. Por quê? Porque nessas três parábolas, quando a termina, a Bíblia vai dizer: e houve festa no céu, porque há festa no céu quando um pecador se arrepende. Quando a Bíblia fala de alegria, não é somente essa alegria que nós sentimos momentaneamente, mas é essa alegria eterna que o Senhor coloca no coração do homem, de tê-la novamente encontrado, de tê-la novamente, redescobrido Deus, de ter, dado esse encontro da criatura caída com o Criador que proveu esse encontro. Nós percebemos nesse capítulo 15 que ele é o capítulo do reencontro, o capítulo da alegria, o capítulo do regozijo, da satisfação plena. Por quê? Porque a satisfação plena está em Jesus, está em conhecer o Senhor. Nós vamos ver, e tudo tem início, essas três parábolas, no verso 1 do capítulo 15. Vamos ver o verso 1. Aproximaram-se de Jesus o quê? Todos os publicanos e pecadores. Quem eram esses publicanos e quem eram esses pecadores? Os publicanos nada mais eram do que judeus que estavam a serviço do Império Romano, homens que cobravam impostos, homens que estavam a serviço do Império para trazer os impostos, cobrar os impostos, recolher e levar para o Império. Então esses eram os publicanos. E a maioria deles, ou quase todos eles, eram odiados pelos judeus. Por quê? Porque eles não aceitavam
esse tipo de conduta, de comportamento? Como é que você, sendo judeu, meu irmão, e me sufoca, me oprime dessa forma, levando tudo que eu tenho para o império? Se eu não tiver os recursos, você vai me oprimir, você vai me torturar emocionalmente. Então o publicano, ele tinha que levar a qualquer custo os impostos para o império. Então esse público, ele não era querido, nem pelos fariseus, nem pelos escribas, e nem pelo conselho de Jerusalém. Nós percebemos quem são esses pecadores, quem são esse outro grupo de pessoas. Eram aqueles leprosos, eram aqueles homens que a sociedade não olhava para ele com bons olhos. Eram aquela sociedade que o rejeitava, que ninguém queria no seu rol de amigos. Eram os leprosos, eram os endemoniados, eram as prostitutas, eram os homens dos quais era o refúgio da sociedade. E agora Jesus está iniciando o seu ministério, ou está em vento e popa do seu ministério. Percebe-se que esse grupo que não era bem aceito, ou não era querido pelos judeus, estão agora se aproximando de Jesus. E o que é que acontece no verso 2? Acontece que eles começam a murmurar. Os fariseus, e murmuravam os fariseus, dizendo: mas este recebe pecadores e come com eles? Mas tu não é filho de Deus? Tu não é o Senhor que tu diz que é? E como é que tu se mistura? Isso era a murmuração, irmãos, dos fariseus e dos escribas. Esse grupo, ele era tão cruel e tão impiedosos nas suas ações, que eles não se preocupavam com a dor, com o sofrimento, com o alento que eles estavam tendo ao se aproximar de Jesus. Percebe-se que os fariseus e os escribas, eles eram para praticar, e uma das coisas que o Senhor exige lá em Miqueias, ele disse: o que é que o Senhor espera de ti, ó Israel? Senão que pratique a justiça, ame a misericórdia. Esse era o requisito de vocês me representarem quanto meu povo. Mas Israel, ou seja, os fariseus e os escribas que tinham a Torá, a lei, para representar Deus, eles estavam agindo de forma impiedosa. Eram os homens que estavam agindo o contrário daquilo que Deus exigia deles, que era para praticar a justiça e amar a misericórdia. É tanto que uma das palavras do Sermão do Monte, no capítulo 5 de Jesus vai dizer: bem-aventurado é aqueles que têm sede e fome de justiça. Por quê? Porque a injustiça campeava sobre Israel. Ou seja, os líderes religiosos que tinham o controle espiritualmente, entre aspas, eles estavam deturpando, violando, agredindo a Deus, não observando a palavra, desconsiderando. Esses homens aqui, eles tinham acesso às profecias que revelavam ao Cristo, ao Messias. Você não lembra de Deuteronômio, como o Senhor disse: eu vou levantar um profeta semelhante a ele, e todo homem o ouvirá. Quem é esse homem? Quem é esse profeta? É Cristo. E eles tinham acesso às profecias que ele viria da semente da mulher. Ou seja, e quem é esse homem? Cristo. E eles tinham todo esse bojo, mas, irmãos, eles não tinham acesso. Porque quando os 3 reis magos vieram para adorar o Senhor, eles vão buscar quem? Ao rei Herodes. E Herodes manda consultar quem? Aos escribas e os fariseus. E eles disseram: não, é verdade, vai nascer o Messias, e a Bíblia está dizendo que vai nascer em Belém e tal, e todas as profecias. Então eles tinham acesso. Quando Jesus ele chega no capítulo 3 de Mateus, que ali é o início do ministério de Cristo, que ele vai ser abatizado por João, e João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz que o Espírito de Deus vem sobre Jesus, e ali começa o ministério de Cristo.
Nos versos primeiros do capítulo 4, a Bíblia vai dizer que Jesus é conduzido pelo Espírito para o deserto. Mas depois que ele passa por aquele processo, a Bíblia diz que Jesus começa a fazer o quê? Sinais, prodígios e maravilhas. Por quê? Porque ele se iniciou o ministério de Jesus. O que é? Os leprosos vão ser curados, os cegos vão passar a enxergar, os endemoniados serão libertos, ou seja, o Espírito de Deus é chegado. Era para esses homens estarem alegres, porque estava se cumprindo a profecia de que o Messias viria, e todo aquele que o ouvisse seria salvo. Mas eles não se alegram com o que está acontecendo. Eles não festejam, sabe, aquele grande ato e feito que Jesus está fazendo. Veja, o verso 1 diz assim: aproximavam-se de Jesus. Quem? Todos os publicanos e pecadores. Mas eles não gostaram. Essa parábola do filho pródigo fala de 3 personagens. O pai, na figura do próprio Deus. O filho mais novo, que representa os publicanos e pecadores. E os filhos mais velhos, que representam os fariseus e os escribas. Porém, como toda a palavra de Deus nos ensina, o ensino presente desta parábola que nós lemos rompe com as barreiras do tempo. Ela é tão atual para nós hoje quanto foi nos dias daqueles que estavam ouvindo. Ou seja, à medida que Jesus ia falando, ia sendo construído o reino de Deus, ia sendo revelado para cada um daqueles que iam se aproximando. Com nós não é diferente nos nossos dias de hoje. É por isso que a Bíblia diz: ela é viva e eficaz. Ela alcança o que nada mais nessa vida alcança. Ela alcança o profundo, o escondido. Para quem é tricótono, ela alcança alma, corpo, alma e espírito. Ou seja, nós somos bem-aventurados por termos sido presenteados por Deus, por termos encontrado essa graça maravilhosa exposta em Jesus. Da mesma forma como aquelas pessoas puderam ver em si mesmo quando Jesus estava a anunciar, hoje também nós podemos nos identificar como se nós estivéssemos frente a frente com Jesus. O Pai, sendo o personagem principal dessa parábola, a figura do próprio Deus. Ou seja, Deus estava ansioso para encontrar ambos, pois todos os filhos estavam perdidos. Tanto publicanos, tanto pecadores, quanto escribas e fariseus estavam perdidos. Porque o homem, ele não poderia se justificar. Imagina esse grupo religioso, que era um grupo de homens deturpadores da verdade. Irmãos, me permita dizer, esse grupo de fariseus e escribas era os faccionados dos dias de hoje. Era as facções dos dias de hoje. Porque esses escribas e fariseus eram homens, sabe, que não se importava com a necessidade do outro. Eles estavam tanto para oprimir aqueles que estavam a ouvir a Jesus, quanto eles estavam para censurar a mensagem de Jesus. Você não lembra do capítulo 12 de Mateus, quando Jesus está curando? A Bíblia diz que havia um homem que tinha a triplicação do diabo. Ele era endemoniado, cego e mudo. Jesus expulsa o diabo da vida daquele homem, o império das trevas é tirado, implanta o reino de Deus, ele passa a ver e passa a escutar. Quando aqueles fariseus e escribas começam a ver, sabe, a vida daquele homem mudada, eles começam a murmurar e a desconstruir a mensagem que Jesus tinha pregado e construído na vida daquele homem. Não. Ele faz tudo isso que ele está fazendo pelo espírito de Beelzebul. E aí Jesus diz para eles: olha, se eu faço isso, então a casa está dividida. E uma casa dividida não subsistirá. Ou seja, o diabo contra Satanás, lutando contra Satanás, vai dar o quê? Em ruínas. Porém,
No verso 28 vai dizer, mas se o Espírito de Deus está sobre mim, todos os sinais que eu estou fazendo é para a glória de Deus. Ou seja, vocês estão negando a ação do Espírito de Deus nesse lugar. Ou seja, as pessoas estão sendo curadas e vocês estão atribuindo ao diabo. Eu digo para vocês, vocês vão se haver com o Espírito. Vocês podem até me negar, mas vocês estão negando o Espírito Santo. E a Bíblia vai dizer que contra o Espírito não há perdão. Então vocês vão se haver. Era mais ou menos Jesus estava dizendo, vocês são filhos do diabo. Vocês não são filhos de Abraão, porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês temiam a Deus, vocês honravam a Deus. Eu digo para vocês, arrependam-se. Porém os fariseus não se arrependeram, e cada vez que acontecia milagres, sinais, eles armavam situações para pegar Jesus em contradição. Mas Jesus, como sendo mestre dos mestres, ele sempre sobressaía das situações, das armadilhas criadas pelos próprios fariseus. Ou seja, quando nós olhamos essas três parábolas que Jesus ele começam a criar, ele está dizendo a ovelha, a dracma e o filho. Nós percebemos que o pai está ansioso por esse encontro. O encontro do perdido. O encontro do que está morto. E o Senhor está, nesse verso primeiro, restituindo a alegria que o homem perdeu. Quando o homem perde o direito de permanecer no Éden, ele perde também o privilégio de ouvir a Deus. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora o homem ele tem o privilégio, ele tem a alegria de reencontrar novamente Deus. Era isso que estava acontecendo no verso primeiro. O perdido estava sendo encontrado, o morto estava revivendo. Essa festa da parábola do filho pródigo, essas músicas que estavam acontecendo, não era uma música literal, secundária, terrena, que Jesus estava se referindo. Era uma metáfora. Jesus estava dizendo, a festa está acontecendo aqui no verso primeiro. Por quê? Porque os pecadores estão vindo para mim. Os publicanos estão vindo para mim. Eles estão recebendo a vida que eles perderam no Éden. Aquilo que o pecado lançou eles para distante de mim, eu estou restituindo para eles agora. Amado, isso é glorioso. Porque no capítulo 5, verso 39 de João, Jesus vai dizer, examinai as Escrituras, porque são delas que de mim testifica, e cuidais ter nela a vida eterna. No verso 40 vai dizer, olha o verso 40 como é glorioso. Contudo não quereis vir a mim para que ter o quê? O quê? Vida. Que vida é essa que Jesus estava se referindo? Era a vida secundária, era a vida terrena, era a vida que eu desfruto um pouco de anos e depois morro. Não. Jesus está se referindo à vida eterna. A vida eterna que o homem perdeu no Éden. Jesus está dizendo, eu estou restituindo a vida que vocês perderam. É por isso que esse texto fala de reencontro, de alegria, de júbilo, de festa. Por quê? Porque os homens estão ouvindo o Senhor da vida. Estão reencontrando novamente o prazer de se ouvir a Deus novamente. Porque você não lembra que tem um discípulo, não sei quem é, se é Natanael, que disse, quem vê a mim, vê o Pai. É Filipe, é? Acho que é Filipe. Mostra-nos o Pai. Filipe, mostra-nos o Pai. Jesus disse, há tanto tempo que eu estou com vocês me perguntam, mostra-nos o Pai. Pois eu digo para vocês, quem vê a mim, vê o Pai, porque nós estamos juntos. Meu Deus, Jesus estava a representar esse reino eterno. A alegria que o homem perdeu no Éden, Jesus está restituindo. A festa era essa que estava acontecendo. A festa do pecador convertido, se voltando para Deus novamente, reencontrando o caminho da alegria.
Todas as alegrias que nós vivemos aqui, momentâneas, elas são passageiras, é secundário. Mas a alegria que há dentro de nós é eterna, de termos conhecido o Senhor. Por isso que esse verso primeiro é o verso chave. Por quê? Porque todos estavam correndo para Jesus. É bom que nossa vida tem antes e depois de Cristo. Quem era o Pérez antes de Cristo? Quem era você antes de Cristo? Quem era eu antes de Cristo? Quem éramos nós antes de Cristo? Éramos perdidos, condenados, sentenciados a uma eternidade para sempre sem Deus. Inferno nada mais é a ausência de luz, de graça, de misericórdia. Lá vai ter juízo porque não vai ter a presença de Deus. Deus vai, julgar. O juízo de Deus é a ausência de Deus. Não vai ter a presença de Deus lá. Percebe-se que o tamanho do privilégio que você tem hoje. Mas, irmão, é porque você não sabe o que é que eu estou passando, você não sabe o que eu estou enfrentando. Mas isso é passageiro. Paulo vai consolar os irmãos em Roma, dizendo, olha, eu estou bem certo de que as aflições desse tempo presente não podem ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Existe uma alegria dentro de você que não pode se comparar com mais nada nessa vida. Talvez as situações tenham te colocado para baixo, te desanimado, te deixado, cabisbaixo, te dando razões para você desistir. Não desista, porque o que está em você é o penhor do Espírito. Ele depositou em você o Espírito de Deus. O Espírito de Deus habita em cada um de nós. Percebe-se o privilégio que nós temos. No Antigo Testamento nós vemos a arca sendo transferida, a presença de Deus estava na arca, depois é levado para a tenda, depois é levado para o tabernáculo, e agora na nova aliança está onde? Em nós. É por isso que nós reencontramos, o prazer da alegria, o prazer do contentamento, e tudo isso está em Deus, quando nós encontramos eles, e isso deve nos tornar pessoas diferentes, não na forma de vestir, somente na forma estética, não. Por quê? Porque dentro de nós não existe mais morte. Nossa alma reencontrou a vida. Nós fomos perdoados, nós somos achados. Estávamos perdidos e fomos achados, estávamos mortos e revivemos. Glória a Deus por isso. A certeza da vida eterna. Quais são as razões da minha alegria? Em primeiro lugar, eu não estou mais perdido. Fui achado pelo meu Senhor. Irmãos, isso era suficiente para nós. Todos os dias, dizermos para qualquer circunstância presencial em nossas vidas, que tenta nos colocar para baixo, seja problemas familiares, problemas no trabalho, problemas emocionais, era para nós colocarmos isso diante de Deus, diante das situações, de dizer, olha, a razão da minha alegria. Você pensa que Paulo, quando ele disse alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo alegrai-vos no Senhor, você pensa que Paulo estava no culto como esse? Nós estamos aqui sentados, na certeza que daqui a pouco nós vamos para casa, ter aquele belo sono, ligar o ar-condicionado, dormir bastante, até amanhã de manhã. Você pensa que Paulo estava nessa situação, nesse conforto que nós estamos vivendo hoje? Não. Paulo estava vendo o seu martírio. A sentença de Paulo já tinha saído. Paulo estava preso por causa do Evangelho, estava sofrendo por causa do Evangelho. O homem que mais sofreu fora de Cristo, depois de Cristo, foi Paulo. E ele escreve aos irmãos da igreja de Filipos, dizendo, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Paulo está preso. Paulo está com as portas toda arrebentada.
Sabe o que era que Paulo estava dizendo? Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Que o que está dentro de nós é muito superior do que aquilo que é externo. Do que aquilo que, sabe, que a minha mente limitada é capaz de prescrutar, de entender. Porque a minha alma, meu espírito não está mais perdido, pastor Pérez. Foi reconciliado. O meu espírito, ele não está mais, sabe, não existe uma sentença sobre ele de condenação. Eu fui perdoado em Jesus. Eu fui salvo em Jesus. O diabo nunca vai querer que nós entendamos isso. Por quê? Porque ele sabe que se todos os dias nós, alimentarmos com essa palavra, nós vamos tornar pessoas fortes, resilientes a qualquer situação, e nós não iremos nos render ao que ele propôs para cada um de nós. Não é assim que ele diz com Jesus. Ele diz que se tu és o Filho de Deus, por que tu está passando por isso? Se tu és o Filho de Deus, por que tu não transformas essas pedras em pães? Se tu és o Filho de Deus, por que tu não bota Deus à prova? Ele sempre quer nos colocar contra Deus. Ele sempre quer colocarmos para nós duvidarmos do caráter de Deus para com as nossas vidas. E nós vamos dizer para ele, Satanás, Deus não precisa mais provar nada para mim. Porque tudo que Deus tinha de provar para mim, Ele já provou, me chamando para perto de si. Tudo que Deus precisava provar para mim, Ele já provou na cruz. Ele já me deu novamente a oportunidade de desfrutar dessa alegria eterna que eu perdi. Aleluia! Essa é a razão da nossa alegria espiritual. Da nossa alegria, na alma de termos encontrado o Senhor. Não estou mais perdido. Eu fui encontrado pelo meu Senhor. O que dizer? Quando nós somos encontrados pelo bispo e pastor das nossas almas, como vai dizer Pedro, houve festa no céu, porque nós fomos encontrados. Outra razão, porque nós encontramos o caminho da alegria. Em segundo lugar, eu não estou mais morto. Paulo vai dizer no capítulo 2 de Efésios, vós estavam mortos em vossos delitos e pecados, e era por natureza filhos da ira como os demais. Irmãos, saber que o Evangelho, ele chegou até nós, e alcançou e mudou a nossa história. Que a Bíblia vai dizer que era para alcançar os judeus, mas ele disse, olha, eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Mas a todos os quantos me receberam, eu dou-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no meu nome. Alegria permanente em você, porque você não está mais morto espiritualmente. Mas parece que essa mensagem, às vezes em nós, ela já se tornou tão comum que nós não nos alegramos quando nós lemos um texto como esse. Porque nós nos acostumamos com isso. Mas deve ecoar em nossa alma, chamar a nossa alma para se alegrar em todos os feitos do Senhor em nossas vidas. As coisas secundárias, elas não geram alegria. A esposa, ela é presente de Deus, mas ela não pode ser a razão da minha alegria. Os nossos filhos são presentes de Deus, mas eles não podem ser a razão da minha alegria. Os bens materiais adquiridos pela a bênção de Deus não pode ser a razão da nossa alegria, porque tudo isso vai passar. Mas aquele que tem ao Senhor e tem a certeza que não está mais morto, essa é a alegria genuína e deve ser a alegria primária em nossa vida. Pois nós não estamos mais mortos. Alegrai-vos, antes pelo vosso nome está escrito no livro da vida, disse Jesus para os discípulos.
Essa deve ser a razão da nossa alegria. Por quê? Porque a cédula de culpa que tinha sobre nós foi cravada na cruz. Você não deve mais nada. Sabermos, irmãos, que nós estávamos perdidos e fomos achados, estávamos mortos e revivemos. Pedro vai, dizer com voz autêntica, segura, ele vai dizer: não fostes com coisas corruptíveis que fostes comprados da vossa maneira de viver, mas foi pelo precioso sangue de Jesus. Você não lembra do salmista no Salmo 49, verso 7 em diante, que ele vai dizer: o preço de uma alma é caríssimo e os nossos recursos eram insuficientes para o comprar? O Senhor pagou a nossa dívida. Toda a justiça de Deus sobre a raça humana foi aplicada em Jesus. Você não lembra da declaração do profeta Isaías? Ele vai dizer: ele será transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos o quê? Fomos sarados, curados. A nossa alma não está mais uma alma morta, sem vida, chagada, vitimada pelo pecado do Éden. Nós fomos encontrados, nós fomos achados. A festa no céu, quando um pecador se arrepende. Esse deve ser a mensagem dos nossos púlpitos hoje. A mensagem do encontro da morte com a vida, das trevas com a luz, do perdido e com aquele que tem o poder de trazer luz sobre ele. A cruz. Aleluia. Nós somos levados hoje à cruz. Escuta o que eu vou dizer aqui agora. Nós somos levados hoje até a cruz. A cruz vazia pelo sentimento de gratidão, pois estávamos perdidos e fomos achados. Estávamos mortos e revivemos. Nosso Senhor, bendito seja Ele para todo sempre. Irmãos, a certeza é de que se nós partirmos hoje, nós iremos partir seguros. Que não há mais nenhuma cédula de culpa sobre ti. Não havia nada que nós pudéssemos fazer. Não havia nada que nós pudéssemos, adquirir, humanamente falando. Não havia. Não tinha condição nenhuma. Estávamos perdidos. E o Senhor deixa isso bem claro no verso 1 do capítulo 15. Vinha todos os publicanos. E o Senhor constrói todas essas 3 parábolas em cima desses 4 públicos perdidos. E o Senhor, em todas elas, nas 3 parábolas, vai dizer: não há nenhum momento na Bíblia que vai tratar de alegria no céu. A Bíblia não vai dizer que houve festa quando os paralíticos andaram, quando os leprosos eram curados, quando os endemoniados eram libertos, quando as pessoas eram transformadas. Não. Mas a Bíblia vai dizer que a festa no céu, quando o homem ele se volta para Deus. Ele encontra a vida, ele encontra o perdão de Deus, ele encontra a misericórdia de Deus, ele encontra a graça salvífica de Jesus. Por que nós vamos andar aí cabisbaixo, irmãos? Por que nós vamos andar por aí se diminuindo, permitindo que as situações nos oprimam? Baixar a guarda, para quê? Hoje eu sou filho de Deus, regenerado em Cristo, o céu me aguarda. Jesus disse: eu vou preparar lugar, o lugar já está preparado. Quando Jesus disse em João capítulo 14, ele disse: eu vou preparar lugar, Jesus não tinha ido à cruz ainda. Jesus, nos versos 3, do capítulo 3, Jesus disse: eu vou para a cruz, eu vou dar a minha vida. E aí o que é que os discípulos: não faça isso não. E Jesus disse: eu vou preparar lugar.
Quando Jesus ele conclui a obra que ele vem realizar, a missão que o Pai designou para ele fazer. É tanto que ele, quando ele dá os últimos suspiros, ele disse: Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito, está consumado. Agora todo ser humano tem acesso ao Pai. Todo ser humano tem acesso ao Pai, porque eu sou o caminho que leva a Ele, a Deus. É tanto que ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você foi achado. Amanhã, quando o diabo, ou daqui a pouco, quando o diabo sussurrar no seu ouvido: quem é você? Eu sou filho de Deus, Satanás, regenerado em Cristo, salvo em Jesus, limpo pelo sangue de Jesus, regenerado, sabe, justificado. Você não é justificado porque você erra, eu sou justificado, e a justificação é um ato. Creu em Jesus, está justificado. Estou justificado. Por que Paulo diz com tanto vigor no verso 1 do capítulo 8 de Romanos? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque o quê? Porque não anda mais segundo a carne, mas agora é guiado pelo Espírito de Deus. A festa estava acontecendo aqui no verso 1, irmãos. A festa estava acontecendo aqui porque as multidões estavam vindo para Cristo, estavam sendo salvas, estavam sendo libertas. Ou seja, toda essa construção dessas 3 parábolas, da dracma perdida, da ovelha perdida, do filho perdido e do filho que estava em casa perdido, se resume aqui. Só que esses fariseus, eles não se converteram. Mas todos aqueles que iam para Jesus, com o coração disposto a se render e a reconhecer o senhorio de Cristo, foram salvos, foram transformados. Participe da festa, meu irmão. A festa está acontecendo. Aleluia. Não faça igual esses fariseus, murmurando, reclamando da vida, reclamando da igreja, reclamando do pastor, reclamando da irmã, reclamando do irmão. Sabe, entre na festa, o banquete está posto à mesa, desfrute. Sabe, já disse o pastor, não lembro o pastor Josué Gonçalves, ele disse que quem reclama demais, reclama de tudo. Sabe, reclama da igreja, reclama do pastor, reclama da irmã, reclama do irmão, reclama da criança, reclama da cadeira, reclama porque o portão é grande demais. Esse portão é grande demais. Estou só pegando o portão como algo insignificante. Ele disse: essa pessoa está na hora de sair, porque aquele lugar não é mais para ela. Não seja um fariseu que reclama da vida, que reclama de tudo. Você tem o principal na sua vida, que é o Espírito de Deus, o Espírito que te regenerou para tu viver. Sabe, irmãos, sabe, vamos imaginar aqui um banquete aqui, sabe, preparado por Jesus. Não tem a Santa Ceia, né? Nós somos levados, está ali o sangue, está ali o pão que é símbolo da carne, o cálice que é símbolo do sangue, e a gente não é levado. A Bíblia vai dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Não é assim. A gente não é levado a fazer uma reflexão, né? Então veja Jesus convidando você para participar desse banquete. Eita glória! Sabe? E Jesus está dizendo: a festa está acontecendo. Sabe, a festa, ela está acontecendo de forma simultânea, irmãos. Olha, é em Jerusalém, é na Judéia, é na Samaria, é até os confins da terra. Veja a festa acontecendo. Que festa é essa, irmão? Os anjos celebrando. Chegou mais um. Chegou mais um. Chegou mais um. Chegou o Marcelino, que não prestava para nada. Chegou o Hernandes, que não prestava para nada. Chegou, sabe, você que sabe que já estava perdido. Chegou ele foi achado, ele foi encontrado, ele está vivo. A Bíblia vai dizer que houve festa no céu, porque, irmãos, se os anjos, eles que não têm, sabe, anjos não têm sentimento. E anjos estão para executar a vontade de Deus. Sim, pastor?
Mas aí o que é que acontece? Eles estão celebrando porque está chegando alguém que era, sabe, que estava perdido e foi encontrado, estava morto e reviveu. Alguém que já estava, sabe, predestinado para retornar para o lugar de origem. Você foi eleito por Deus. Entre tantas pessoas, na presciência de Deus, você foi eleito. Entre tantas pessoas, sabe, nobre dessa cidade, você tem o privilégio de agasalhar o Espírito de Deus. O Espírito de reconciliação está sobre você. A graça salvífica está sobre você. Meu irmão, em nome de Jesus, não faça como Abinadab fez. Você não lembra daquele episódio quando os filisteus, eles tomam a arca, levam para a cidade de Gade? O Senhor derrama juízo sobre eles, uma lepra sobre eles, cai sobre eles como juízo de Deus. Ele disse, nós não queremos esse negócio aqui, tira esse negócio daqui de perto de nós. 7 meses eles passaram sendo atormentados de dia e de noite, porque a presença de Deus ali estava. A presença de Deus não habita em ímpio. A presença de Deus habita em você que foi regenerado, santificado, lavado pelo sangue de Jesus. A presença de Deus habita em você que foi o que? Que foi encontrado. Eu tenho prazer naqueles que, sabe, eu amo os que me amam. Ou seja, o Senhor está dizendo que só vai amar a Deus quem foi gerado em Jesus. Quem foi gerado em Jesus, pelo sacrifício da cruz, tem prazer de estar com Deus e vai permitir que essa graça transformadora alcance diariamente sua vida. A arca é devolvida, para nós encerrarmos. A arca passa 20 anos na casa de Abinadab. 20 anos. A Bíblia só diz isso. A vida de Abinadab continuou sendo a mesma. Por quê? Porque ele não apreciou o privilégio de ter a presença de Deus na sua casa. Irmão, pois esmiúça isso aí. Tem pessoas que estão há 20 anos na igreja, mas a vida é a mesma. Tem pessoas que estão há 30 anos na igreja, mas a vida é a mesma, não muda. Por quê? Porque não saboreia o privilégio de ter sido encontrado. Não saboreia o privilégio de ter a vida de Deus dentro de si. Só olha para as coisas, sabe? O que não está dando certo, o que está errado. É um crítico da vida. Meu irmão, não faça isso. Saboreie o banquete. Saboreie a vida que Jesus veio a te proporcionar, a te dar. Ele te deu. O que ele deu, ele não toma. Mas a Bíblia vai dizer que a arca passa 3 meses na casa de Obed. E a Bíblia vai dizer que Obed, ele se entrega de uma tal forma que a Bíblia vai dizer que a casa de Obed prosperou e chegou até a casa de Davi a notícia. Conta-se a história que a mulher de Obed era estéril. Obed apreciou tanto a presença de Deus, o privilégio de ter a presença de Deus na sua casa, na sua vida. E conta-se a história que no 2º mês que a arca estava na casa de Obed, Deus curou a esposa de Obed da sua esterilidade. Ela passou a gerar filhos. A Bíblia vai dizer, eu estou dizendo não, é a Bíblia. E Deus prosperou toda a casa de Obed. Se você ainda está buscando razões para ser uma pessoa alegre, eu digo para você que você está perdendo tempo. A alegria está dentro de você. O privilégio de você ter sido encontrado é a maior razão de você estar alegre. É você saber, como já disse Martim Lutero, eu já consigo sentir o cheiro das portas do paraíso. Eu já consigo imaginar como é a minha chegada lá, a minha recepção lá. É a certeza, saborei a vida como ela é, mas não esquecendo que a maior razão é você estar aí, sabe, com o passaporte carimbado para o céu.
E aí Paulo disse, pode ser no abrir e fechar de olhos. Vamos ler esse texto para nós encerrarmos? O relógio está aqui bem pertinho de mim. O relógio é grandão, viu? Vamos ler 1 Coríntios 15. Só isso daqui não encerra, pastor. Olha isso daqui, irmãos, como é glorioso. 1 Coríntios 15. Olha a partir do verso 51, eis que eu vos digo o mistério, que nem todos dormiremos, mas transformados seremos. Será que isso daqui poderia se cumprir na sua vida, na minha vida? O que é que Paulo está querendo dizer? Nem todos nós dormiremos, ou seja, os que já desceram ao pó, eles vão ouvir a voz de Deus, vão ressurgir. Mas Paulo está querendo dizer aqui que nem todos nós, a terra vai consumir essa matéria. A terra ela não terá o prazer de ter lá o pastor Pérez, Martônio, você. Paulo está dizendo que nem todos nós dormiremos. Ele está dizendo que alguns podem não descer ao pó. Ele está dizendo que pode ser a qualquer momento. Isso é para quem foi gerado, irmão, em Cristo, que somente crê. Só crê nessas promessas quem já nasceu de novo, quem foi encontrado, quem tem a vida de Deus dentro de si. É isso que Paulo está querendo dizer. Nem todos nós dormiremos, mas transformados seremos. Agora é fato, você vai ter que morrer para você entrar na eternidade. De que forma? Não sei. Uma forma, eu sei que você vai ter que morrer. Para quê? Para que Paulo vai dizer aqui, ó. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e o que é mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Irmão, celebre a vida que Deus pôs em você. Está aqui o segredo da nossa alegria, irmãos. O que Paulo está querendo dizer? Você foi encontrado por Jesus. Aleluia. Você não está mais perdido. Deixa quem quiser buscar o que buscar nessa vida, mas você não precisa buscar mais nada, porque você já tem tudo o que você precisa. E ele continua dizendo, aleluia, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Esse verso 57. Graças a Deus, quem nos dá o quê, irmãos? Não. Nós não estamos rezando texto não, irmãos. Vamos fazer isso aqui num coral poderoso. Vamos toda a igreja, com muita graça, com muita alegria na alma. Vamos recitar esse verso que é o verso que, sabe, que deve levar-nos para nossa casa e, sabe, e culminar a noite inteira. E amanhã, o dia seguinte, da mesma forma, graças a Deus. Pastor, vamos fazer uma vaquinha para nós comprar umas pizzas. Está todo mundo com fome. Tem uns hambúrguer natural ali que é muito bom. Vamos lá. Graças a Deus. Que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Era isso que estava acontecendo. Os pecadores e publicanos estavam vindo para Jesus. Por quê? Porque eles estavam alcançando a vitória sobre o pecado original do Éden. O machado está posto à raiz. Foi arrancado o pecado original do Éden. Teu espírito está em paz com Deus. E por quê? Porque nós temos a vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saboreia a vida. Deixa Deus conduzir a tua vida. Nós temos que celebrar, mas celebrar a vida grandona que Deus pôs em nós. Deus te abençoe em nome de Jesus.